Então vamos iniciar os estudos de André Luiz. Estamos na parte 31, já fazem alguns anos, graças a Deus, que fui acolhido por este grupo abençoado, que tem um trabalho precioso, um trabalho muito importante da divulgação da doutrina espírita e do Evangelho do Senhor Jesus. E o nosso propósito é apresentar estas reflexões dos livros de André Luiz, dos quais nós destacamos alguns assuntos que se apresentam nos capítulos, nas páginas, parágrafos, para que, de alguma forma, estas narrações de André Luiz, esses fatos, estas mensagens podem nos ajudar para o nosso autoconhecimento, para a busca da vida espiritual. E hoje, na parte 31 dos temas dos livros de André Luiz, nós estamos com o primeiro retângulo. Existem 4 retângulos com os assuntos em destaque. E vamos iniciar no livro No Mundo Maior, capítulo 5, O Poder do Amor, em que o assunto narrado por André Luiz é o poder divino. Esse capítulo do livro No Mundo Maior, O Poder do Amor, tem uma personagem central, que é a mentora Cipriana. É um espírito muito avançado que atua no mundo espiritual, no mundo astral, e ela ampara os necessitados daquela região difícil das sombras, e é uma mentora de muita luminosidade. E o Calderaro e André Luiz, neste capítulo, eles estão esclarecendo que estão tentando convencer dois espíritos. Um ainda está encarnado, ele se apresenta naquele ambiente pelo desdobramento. Sabemos que quando nós descansamos no sono físico, o nosso perispírito ele é libertado momentaneamente, e esse fenômeno é chamado desdobramento, em que esse desdobramento permite que nós tenhamos uma certa liberdade limitada, porque retornamos para o corpo quando acordamos no amanhecer da nossa vida, como rotina. E este irmão, ele se desdobra, sai do corpo, e quem está guardando ele? É o padrasto dele, porque o padrasto foi vítima desse filho adotivo que matou o pai. Infelizmente, houve esse ato criminoso, e o pai não perdoa, e sempre quando ele sai do corpo, o filho, que ainda está encarnado aqui entre nós, o pai já está encarnado em função desse assassinato, ele recebe o filho. E aí existe ali um conflito muito sério, uma situação muito difícil, que o Calderaro e André Luiz estão tentando convencer a chamada doutrinação, isso no mundo espiritual, e eles não conseguem. Até que um dado momento, o nosso Calderaro diz para o André Luiz: André, nós não conseguimos, através dos esclarecimentos, convencer, ajudar, auxiliar ambos esses espíritos que estão em litígio, mas temos uma irmã que ela não somente sabe, mas ela tem o poder divino, ela tem o poder do amor. E o Calderaro diz algo muito interessante, que para o André Luiz e para todos nós, nesse capítulo, O Poder do Amor. Ele diz o seguinte, Calderaro, que é um espírito avançado, ele diz o seguinte: André, nós só sabemos, mas a entidade que vai se apresentar daqui a pouco, que vai entrar nesse ambiente, ela, além de saber, ela tem o poder do amor. Porque algumas soluções das nossas vidas, só o amor pode penetrar nas causas mais profundas. Em um dado momento, a mentora Cipriana, ela penetra no ambiente. O André Luiz, ao observar essa entidade muito avançada, luminosa, André Luiz queria se ajoelhar, beijar as mãos dela pelo magnetismo que esta irmã impregnou naquele ambiente. E ela é tão avançada, meus amigos e minhas amigas,
que o próprio, um dos irmãos que estava em conflito, ele diz o seguinte, ele, ao se reportar essa entidade, que é a mentora cipriana, ele pensa que é Santa Maria de Nazaré, para vocês terem uma ideia. Ele pensa que é Nossa Senhora. Ele fala, Nossa Senhora, me ajude. Aí ela fala, não, meu filho, eu não sou a Santa Maria de Nazaré, sou apenas uma irmã. E ela se aproxima de ambos irmãos que estão em conflito, lembrando que o filho adotivo se desdobra, ele dormiu e ainda está encarnado, se encontra ainda na nossa dimensão física, mas ao dormir ele se desdobra, sai do corpo pelo perispírito, e o pai vítima, que ele matou, está guardando ele todas as noites. Todas as noites existem esse litígio, segundo a narração de André Luiz. E a mentora Cipriana se aproxima de ambos, pai e filho, e ela consegue, com a sua vibração, serenar, acalmar, e ela, com seus braços, envolvem esses dois irmãos, e eles conseguem, pelo menos naquele momento, se desarmarem deste desejo de conflito, de hostilidade. Então, ela não falou nada. Ela simplesmente, a mentora espiritual Cipriana, ela simplesmente, com a presença dela, sem nada falar, ela permitiu que o seu magnetismo de poder divino, de poder do amor, essa expansão alcançou os dois, e ambos sentiram e de alguma forma, serenaram os seus corações. Isso é muito importante, relevante, porque nem sempre nós podemos resolver pela via somente do conhecimento. Não basta só conhecer, você tem que ter virtudes para que esse conhecimento ele possa ser sentido por você, para que esse conhecimento possa vibrar na tua aura, no teu perispírito e exalar este magnetismo curador, envolvente, cheio de carisma, que este magnetismo que nós podemos alcançar quando estamos buscando o nosso Mestre Jesus, podem alcançar grandes curas espirituais. E é interessante que a mentora Cipriana, ela já está ganhando características do Mestre Jesus, porque com o tempo, conforme o nosso crescimento, o nosso avanço espiritual, nós iremos nos parecer um pouco com Jesus. Porque se o amor tem uma face, é do Mestre Jesus. Se o amor tem características de personalidade, de personificação, é do Mestre Jesus. E temos uma questão do Livro dos Espíritos que vai fundamentar esse primeiro estudo do livro Mundo Maior, Poder do Amor, que todos nós, quando estamos vivendo a nossa evangelização, nós realmente estamos cada vez mais nos identificando com o Cristo. Nós passamos a viver o vós sois deuses. E temos uma questão 625, que Allan Kardec pergunta, qual o modelo a seguir, né? A pergunta é próximo disso. E a resposta é a menor no sentido da nomenclatura, mas ela é infinita, imensa no conteúdo. A resposta é Jesus. Allan Kardec pergunta, na questão 625, qual o modelo a seguir, e a resposta diz Jesus. E é muito interessante que a nota de Allan Kardec diz que Jesus, nessa questão 625, que ele é animado pelo poder divino. Então, toda vez que nós vivemos o amor no sentido superior, legítimo, verdadeiro, o divino, a causa inteligente, Deus, ele passa a atuar em nossa vida. Então, nós somos motivados, animados pelo poder superior quando estamos vivendo o fora da caridade, nossa salvação, o amor cobre a multidão de pecados. Então, eu vou pedir, eu acho que a Beth ou a Norma que vai ler. Acho que é a Beth, né, Beth? Isso, já estou aqui, já estou com a questão. Ah, tá ótimo. Então, a Beth vai fazer a leitura, por gentileza, e tu pode também ler a nota de Allan Kardec, da 625. Obrigado, Beth. Vamos lá. Questão 625.
Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta dos Espíritos. Vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Se alguns... Beth, seu microfone desligou, querido. Ai, desculpa, eu esbarrei aqui na... Mal não, Beth, está ótimo, está tranquilo. Vou ler esse último aí que eu comecei. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida na alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como as leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Tá ótimo, Beth, muito agradecido. Então, segundo a resposta e a nota de Allan Kardec, o Jesus é um espírito puro, que significa, segundo o item 112 do Livro dos Espíritos, que explica que todo espírito puro não tem nenhuma influência da matéria. O espírito puro ele tem muitas qualidades, mas uma delas, que podemos destacar, segundo a questão 112 do Livro dos Espíritos, é que o espírito puro não tem nenhuma influência da matéria. Então vamos agora para o segundo retângulo, em que nós iremos continuar no mesmo livro, Livro no Mundo Maior, capítulo 18, de nome Velha Afeição. O assunto em destaque, seguindo na seta, matéria mental das vítimas. Este capítulo 18 tem um personagem central, que é o avô do Cláudio. O avô. O nome dele é Cláudio. E ele se encontra no umbral há 40 anos, numa alucinação mental. Ele teve, naquela oportunidade, a última encarnação dele, naquela oportunidade, em que foi narrado esse capítulo por André Luiz, ele teve uma encarnação que ele prejudicou muitas vidas em nome daquela ambição excessiva, e ele gerou inimigos. E quando desencarnou, ele ficou numa região do umbral, em que, pela lei da afinidade, ele ficou agrupado com irmãos, sofrendo alucinações, e esses irmãos seguem características de comportamento semelhante, que é prejudicar as pessoas através do poder financeiro. E as suas vítimas, algumas delas não perdoaram e aguardaram a desencarnação do avô do André Luiz, chamado Cláudio, que se encontra há 40 anos no umbral, e estas vítimas, elas resolveram lançar a matéria mental. O que é a matéria mental? Segundo o livro Evolução em Dois Mundos, ou Mecanismos da Mediunidade, é um desses dois. Matéria mental são as vibrações que saem do nosso pensamento. O nosso pensamento tem ainda uma matéria mental. É claro que é de uma transcendência impressionante. Vocês imaginam, o pensamento ter matéria mental é algo que fica até difícil explicar no mundo das formas que vivemos. Mas, segundo o livro Evolução dos Mundos, ou Mecanismo da Mediunidade, é um dos dois, a matéria mental, ela se desprende, ela emana pelo pensamento que nós emitimos. Então, toda vez que eu penso, eu posso impregnar positivamente o ambiente do meu lar, da minha casa, ou do meu trabalho, enfim, se for positivo. Agora, se for negativo, eu vou gerar alguma situação desagradável para mim mesmo e daqueles que vivem comigo. Claro, na proporção da vigilância de cada um. E o avô do André Luiz, ele recebeu a matéria mental das suas vítimas. Elas não perdoaram,
certamente elas vibraram na vingança, e na região do umbral que o avô do André Luiz se encontra com outros irmãos, eles viveram a alucinação, naquela oportunidade, de eles pegarem lama, imaginando que fosse ouro. Olha a alucinação, meus amigos, minhas amigas, percebem que alucinação incrível essa, muito estranha, exótica. As vítimas conseguiram lançar no psiquismo de cada irmão, um deles é o avô do André Luiz, o Cláudio, em que ele, ao olhar a lama, ele visualizava o ouro, já que a mente dele se fixou, gerou uma monideia, uma ideia dominante na última encarnação de se vincular somente às riquezas passageiras, e em função disso, desse tipo de perfil mental, em que ele se fixou nesse egoísmo cruel, as vítimas entenderam que eles poderiam sofrer alucinações através dessa manipulação da matéria mental que alcançaram as mentes desses irmãos no umbral. Então eles pegavam o tempo todo lama, e segundo o André Luiz, o Calderaro, houve alguns esclarecimentos nesse capítulo, Velha Feição do livro No Mundo Maior, eles se encontram no umbral, e esses irmãos, entre estes o avô de André Luiz, o Cláudio, os aspectos do perispírito de cada um deles eram aspectos de deformidades horrendas, pareciam esqueletos, segundo o André Luiz, porque a nossa mente, quando ela é sadia, quando ela está voltada ao toque do Evangelho, a nossa mente ela embeleza o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. E o oposto também ocorre. Se a nossa mente ela tem um aspecto sombrio, ela vibra a sombra, ela vibra a crueldade, o nosso perispírito ele vai ganhando características, configurações desagradáveis, horrendas. E do avô de André Luiz, ele era um esqueleto. Ele era uma deformidade terrível, segundo a narração de André Luiz. E o André Luiz se aproxima. Ele se aproxima do avô. No primeiro momento, ele não fala que é o neto, mas ele está muito emocionado, o André Luiz. O Calderaro orienta ele, até que, em um dado momento, o André Luiz não aguentou. Falou: eu sou seu neto, meu avô. E aí o avô dele tentou resgatar na memória e percebeu que era o neto. E aí foi uma emoção. E naquele momento o André Luiz conseguiu refazer um pouco da lucidez do avô dele e retiraram ele daquele ambiente. Então, essa questão de a gente conhecer a vida espiritual antecipadamente, conhecimento espírita, ele permite que nós tenhamos lucidez. O conhecimento espírita permite que nós possamos antecipar soluções. Conhecendo a nossa doutrina, eu vou evitar de viver os excessos. Vou ficar com o necessário, a posse do necessário. Vou procurar ter uma vida voltada à harmonização mental. E temos uma questão que dá fundamento a esta passagem da vida de André Luiz, no capítulo 18 do livro No Mundo Maior, Velha Feição, em que nós estamos estudando o assunto de destaque, matéria mental das vítimas. Por que o avô do André Luiz viveu estas consequências após morte? Porque ele não estudou os temas da vida. Ele não conseguiu se evangelizar para que ele pudesse renunciar a essas tendências perigosas de dominar pessoas, menosprezar pessoas, priorizando a moeda do mundo, esquecendo o valor da vida em Deus. E tem uma questão 908 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta qual a característica do espírita, né? A característica do espírito lúcido, digamos assim. A pergunta é próximo disso, né? Os caracteres do espírito evoluído, amadurecido. E a resposta da 908 é interessante, que esclarece a respeito do avô do André Luiz, dizendo o seguinte, que o espírita, ou aquele que busca o Cristo, ele, ao conhecer a vida espiritual antecipadamente, quando ele compreende a vida espiritual antecipadamente, isso lhe favorece no sentido de ele entender o valor da vida. E também uma das características do espírita ou do espírito avançado
é que quando todos os seus atos, se ajustam à vontade de Deus. Então, a resposta próxima disso, eu vou pedir para a Beth ler, a 918, porque ela esclarece e nos dá orientações profundas, que como é importante você antecipadamente compreender a vida espiritual. Porque quando você compreende a vida espiritual, isso é um freio para que nós venhamos evitar algumas atitudes, alguns equívocos que podem gerar consequências após morte, quando iremos nos apresentar na pátria espiritual. Então, vou pedir para a Beth ler a questão 918 do Livro dos Espíritos. Por favor, Beth. Vamos lá. Questão 918 do Livro dos Espíritos, do item Caracteres do Homem de Bem. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espiritual? Resposta dos Espíritos. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Agradeço, Beth. Então, conforme a leitura da nossa amiga Beth, nós, quando compreendemos antecipadamente a vida espiritual, é uma das características do homem de bem. E também quando os seus atos se ajustam à lei de Deus, né? Então, o que nós precisamos para que possamos elevar a nossa condição moral, espiritual, é compreender essa vida espiritual. Entender que a vida não cessa com a morte biológica do corpo, porque o corpo deixa de ter vida, mas o espírito que somos nós continuamos vivendo e saímos do corpo esgotado, sem o tônus vital, sem a vitalidade da vida, saímos desse corpo pelo perispírito e voltamos à nossa condição de imortais. Então, esses valores, eles devem viver em nós. Nós devemos criar rotinas do sagrado. A nossa vida, diariamente, deve ter sempre a lei de adoração. Adorar Deus. Inclusive, adorar Deus lembra uma passagem da vida de Jesus, vocês vão lembrar, em que Jesus visita a mulher samaritana, em Samaria. E quando ele se aproxima daquele poço que ela retirava, através de um recipiente, água daquele poço, estabeleceu-se um diálogo de muita importância filosófica, porque, um dado momento, a mulher samaritana percebeu a grandeza de Jesus, porque Jesus lhe ofereceu a água viva, e Jesus descobriu que ela teve vários relacionamentos com homens que ela não conseguiu, pelo menos esse é o entendimento, não foram relações harmoniosas, e ela percebeu que ele tinha grandes verdades, e verdades no que diz respeito à intimidade dela, a vida dela, e ela percebeu que ela estava diante de um profeta. Ela pergunta, você é um profeta? Aí Jesus, vocês imaginam os olhos penetrantes de um espírito puro ao olhar a mulher samaritana. Na verdade, Jesus está conversando com a gente. Nós somos esta mulher samaritana. Porque Jesus se apresenta quando ela está na rotina da vida dela. A rotina dela é tirar água do poço. Só que Jesus conhece essa rotina de retirar água do poço e conhece quando estamos no fundo do poço. Olha que interessante. Jesus conhece a nossa rotina quando a gente está no nosso dia a dia e Jesus nos conhece quando estamos no fundo daquelas problemáticas da nossa vida. Então, esse é um mestre que está presente na rotina e nos dias extraordinários, ou retirando a água do fundo do poço, ou nos observando no fundo do poço. Jesus está presente. E ela faz uma pergunta ao mestre, dizendo o seguinte, vocês, judeus, oram, adoram a Deus nos templos, e nós, samaritanos, nós adoramos o nosso Deus, nos montes. Aonde nós devemos adorar? A pergunta dela é essa, já que os judeus adoram nos templos e os samaritanos adoram nos montes. E ela faz a pergunta, onde devemos adorar o Deus? Aí Jesus fala, a hora vem, a hora chegou,
em que os verdadeiros adoradores de Deus irão adorar Deus em espírito e verdade. Isto é, nós vamos, pouco a pouco, nos habituar com a ideia de ser grande como nosso Senhor Jesus é. Então, nós vamos adorar o nosso Deus em si mesmo, porque não existe mais localidade. Nós iremos representar a igreja primitiva, o templo divino, quando estamos agindo em favor do Cristo. Então, adorar Deus é um estado mental, não é um espaço físico. Claro que há um senso de organização, às vezes as formalidades são importantes, mas isso é acessório. O principal é adorar Deus em espírito e verdade. E nós só conseguimos adorar Deus em espírito e verdade intimamente, em nosso psiquismo. Então, vamos agora para o livro Missionários da Luz, capítulo 11, Intercessão. O livro Missionários da Luz, como os demais livros, todos eles foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso mentor espiritual André Luiz. Nós iremos estudar o capítulo 11, Intercessão, o assunto em destaque, ideia de impossibilidade. Esta ideia de impossibilidade são situações que tocam em nossa mente as preocupações do dia da manhã. Isso é muito comum para todos nós. É quase uma espécie de prova coletiva. Como é que será o nosso amanhã? A ideia de impossibilidade nos incomoda muito, mas o incomodar faz parte. O que não pode é a ideia de impossibilidade gerar um domínio mental, que aí ficamos vulneráveis. Aí pode vir a síndrome do pânico, pode se apresentar uma dor imaginária, um tormento voluntário, uma falsa necessidade. Então, a ideia de impossibilidade, ela também pode abrir uma chamada brecha mental, porque existe na cultura da série André Luiz a chamada brecha mental e tranca mental. Vocês já ouviram falar sobre isso? Brecha mental e tranca mental. A brecha mental é um assunto que é analisado no livro Ação-Reação, no capítulo Débito Aliviado, em que Silas esclarece perante o André Luiz que existem as chamadas brechas mentais, que quando a nossa mente ela está de forma vigilante, recebendo muitas sintonias, sem a preocupação de discernir. Sintonias que podem ser pensamentos positivos ou pensamentos negativos, só que a gente não consegue discernir. Então, nossa mente está aberta. Ela está aberta perigosamente. Não está naquela vigilância, o vigiar e orar que Jesus nos ensina. E a ideia de impossibilidade, ela se instala, muitas vezes, em função disso. Então, na realidade, ocorre que nós temos essas situações em que nós não conseguimos alcançar, digamos assim, o equilíbrio. Então, as brechas mentais, elas possibilitam isso. As brechas mentais, elas acabam criando em nós... Lumena, fala com ela. As brechas mentais, elas acabam criando em nós essas invigilâncias. Então, o que nós precisamos fazer? Voltar ao equilíbrio. Aí tem que viver disciplinas espirituais. A oração é uma delas, né? A oração é uma forma disciplinar. De modo que vou pedir até para que a nossa amiga Beth possa ler a questão 150b do Livro dos Espíritos. Por que é importante essa questão 150b do Livro dos Espíritos? Porque se existir alguma ideia de impossibilidade, qualquer ideia de impossibilidade, eu preciso apresentar um pensamento positivo, um pensamento que gera resistência no caminho do bem. Que eu possa resistir esse momento de ideias de incerteza do amanhã, de uma insegurança do amanhã. Então, eu preciso apresentar pensamentos positivos. Porque se eu estou com um pensamento negativo, eu devo substituir com um pensamento positivo, para que eu possa gerar a resistência do bem, saber resistir, passar por aquela fase. E a questão 150b do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 150b,
Allan Kardec pergunta se a alma leva consigo algo deste mundo. E a resposta diz o seguinte: nada, nada, a não ser lembrança, e o desejo de ir para um mundo melhor. Desejo este cheio de doçura ou amargor, dependendo daquilo que você fez da vida. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade que você deixa na Terra. Então, essa resposta são pensamentos poderosos que podem suavizar essa ideia de impossibilidade, essa ideia de incerteza, uma insegurança, porque você percebe que existe um mundo melhor. Então, se existe um mundo melhor, eu consigo relativizar aquele momento que eu estou vivendo, já que existe um mundo melhor. Então, isso vai me dar coragem, ânimo. Então, eu vou pedir para a Beth ler a questão 150, item B do Livro dos Espíritos. Por favor, Beth. Vamos lá. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta dos Espíritos. Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Agradeço, amiga Beth, agradeço. Então, qualquer ideia de impossibilidade, a Norma Lúcia... A Norma levantou a mãozinha, fica à vontade, Norma, fica à vontade. Meu anjo, você podia repetir para mim o capítulo do Ação e Reação que Silas fala? Ah, sim, claro. O capítulo é Débito Aliviado. Tá ok, obrigada. Do livro Ação e Reação, Débito Aliviado, que fala sobre as brechas mentais. Obrigada. E essas brechas mentais é quando a mente está aberta sem a vigilância. Esse é um tema, né? Um dos assuntos de André Luiz, brechas mentais. Agora, existe a tranca mental, que está previsto no livro E a Vida Continua, no capítulo de nome Evelina Serpa. A tranca mental, ela não é uma intromissão pelos pensamentos, por obsessões, em que são terceiros querendo atuar em nossa mente. A tranca mental nasce da gente, é uma auto-obsessão. A tranca mental é quando o próprio espírito, ele gera limites evolutivos. Ele se tranca, às vezes, num pensamento, numa forma de ser, e perde a dinâmica da reforma íntima. Ele nega a renovação do espírito. Então, a tranca mental é uma ação individual, do próprio espírito, é auto-obsessão. Já a brecha mental, ela é uma provocação de obsessões externo ao próprio espírito que está vivendo a brecha mental, apesar que ele que decide, mas a intensidade, a pressão, ela é externa, é atuação das entidades, obsessões, que pode ser obsessão do espírito encarnado ou desencarnado. Então, brecha mental é externo e tranca mental é interno, né? Bom, vamos agora, já caminhando para o último retângulo, o último slide, livro Nosso Lar, capítulo Nas Zonas Inferiores. Também o nosso livro Nosso Lar, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nas Zonas Inferiores é o nome do capítulo. Todos eles foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. E o tema que nós iremos estudar, Acendei Vossas Luzes, é uma expressão que eu já até apresentei aqui algumas vezes, que o André Luiz é um espírito muito interessante, muito fascinante, porque ele é muito parecido com a gente. Nós temos uma vontade imensa de alcançar a luz. Só que a gente está mais para vagalume do que um farol. E a gente não pode desanimar, né? Porque, assim, a gente tem que perseverar. Porque uma coisa é você não conseguir entrar pela porta estreita, que requer muitas experiências, tempo, espaço e virtudes. Uma coisa é não conseguir entrar na porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus. Mas nós já sabemos que ela existe. Isso é muito consolador. Saber que existe a porta estreita nos dá certeza que um dia eu posso alcançá-la. Então, são etapas. E o André Luiz, nesse capítulo primeiro, nas zonas inferiores, ele conseguiu ter o poder de síntese. Ele resumiu a sua fé
diante da vida, porque ele teve a recém-experiência da sua encarnação, em que ele saiu da condição de suicida inconsciente, viveu os excessos, e ele passou um período no umbral, 8 anos e meio, vivendo ali as drenagens. O que é drenagem? É quando os resíduos mentais que eu cultivei na vida encarnada, esses resíduos mentais são produzidos pelas mentes sombrias, de muita irritação, de muita impaciência. Mas quando eu falo em irritação e impaciência, não é uma situação isolada, é um padrão rotineiro, repetitivo, durante anos. Aí você acaba comprometendo a tua mente e geram resíduos mentais, que são lixos mentais, que vão atuando no perispírito, no corpo espiritual. E em um dado momento, você pode adquirir uma doença que não estava programada para se manifestar nessa encarnação, mas criamos, nesta encarnação, uma programação negativa, desnecessária. Então, o André Luiz, ele carregou, infelizmente, ele carregou esses resíduos mentais, essas vibrações, para o mundo astral. Então, por isso que ele se viu no umbral. E ele era um materialista, não acreditava em Deus e fazia pouco caso para as coisas sagradas, e mesmo revela isso nesse primeiro capítulo. Mas ele caiu em si. Esse cair em si é muito importante, porque quando nós caímos em si, lembramos o perfil mental do filho pródigo. Nós queremos voltar para a casa do pai. Essa casa do pai é a casa mental do caldeirado. Claro, tem um aspecto simbólico, profundo, que nós não temos como esgotar os símbolos, os sinais do Evangelho do Senhor Jesus. Mas eu entendo que quando, nessa parábola do filho pródigo, né, como sabemos, existem 2 filhos, um ficou com o pai e o outro filho pródigo resolve sair da casa do pai e pede a sua herança. Ele quer a posse dos bens materiais. E quando ele pede a herança para o pai, ele pede isso em vida. O pai está vivo. Você só recebe uma herança quando o pai falece. Então ele estava matando o pai, simbolicamente dizendo. Ele estava se desligando do pai. E esse desligamento nosso, isso acontece quando nós encarnamos aqui. Porque a gente se desliga do divino, porque a gente tem que encarnar, viver num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Isso é uma espécie de pedir a posse. Eu quero a posse, eu quero a minha herança, vou encarnar. Então, quando eu reencarno me desligando do pai, porque se eu encarnei, eu fui reprovado em alguma coisa. Então, é uma espécie de desligamento do pai, da minha origem divina. A minha origem é do céu. Por que eu estou na Terra? Porque eu pedi a posse. Eu utilizei muito mal o livre-arbítrio. Eu utilizei muito mal as minhas escolhas. E ao escolher, no caso do filho pródigo, os excessos, que pródigo é excesso, ele gerou o karma, a lei de causa e efeito, e reencarna. É o símbolo. A gente tem que encarnar, a gente vai ter que ir para a vida. Já que tu pediu a posse ao pai, tu pediu o que seria a herança que o pai nos deu? A vida corporal. Nascer na Terra aqui é uma herança que Deus nos permitiu para que tenhamos a terapia do esquecimento, porque você encarnar lembrando da vida anterior não dá para aguentar, porque às vezes nós vitimamos, nós prejudicamos vidas. Então fica muito difícil você encarnar com uma mente do passado. Então quando você tem a terapia do esquecimento, isso é uma posse, é algo muito precioso que o Pai nos deu. E o Pai nos deu para que possamos, ao encarnar, aprender a voltar para Ele, através da reforma íntima, da transformação para melhor. Só que, quando encarnamos, nós não conseguimos nascer para o Espírito. Só nascemos da carne e, às vezes, permanecemos na vida até o dia derradeiro, que é voltar pela morte do corpo biológico e a desencarnação para o Espírito. Nós voltamos somente nascido da carne. Não, a gente tem que, em plena vida corporal, nascer para o Espírito. É o batismo do cristianismo primitivo. A gente tem que se batizar em Cristo. Isto é, o que é o batismo? É a possibilidade de eu nascer para o Espírito. Jesus falou isso para o Nicodemos. Jesus falou isso no seu Evangelho. Falou o seguinte: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Vocês acham que Jesus ia falar somente isso para o Nicodemos? Cada personagem ali representa uma humanidade que eu posso estar incluído. Quando Jesus falou assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo, ele está falando isso para mim, para a gente, para cada um de nós. Ó, você tem que nascer de novo.
não se limita a nascer somente na carne. Você precisa nascer para o espírito, renovação, melhor, seja mais doce, expande a sua angelitude. E esse nascimento do espírito é tão fascinante que Jesus fala isso com mais clareza. Ele fala o seguinte: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, o nascimento do espírito é o nosso segundo nascimento, mas ele é individual. Não tem pai, não tem mãe, que eles já fizeram a função, eles já realizaram por nós a nossa entrada nessa dimensão física. Agora, o que nós precisamos é renascer para o espírito, que é uma ação individual. Essa fecundação, essa criação, como código de vida, uma semente para a nossa espiritualidade superior, é uma atitude individual. E eu preciso entender isso. Mas como é que eu vou nascer de espírito? Sendo paciente, sendo cada vez mais conciliador, procurando ter aquele perfil mental do Cirineu, carregando a cruz dos nossos amados, quando necessárias. Então, eu preciso me transformar. Brilhe vossa luz. E o nosso André Luiz, nesse capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 1, nas zonas inferiores, ele diz: acendei vossas luzes. Então, ele tem o poder de síntese. Ele já entendeu a vida. Após morte, um período no umbral, e reingressou no nosso lar, colônia espiritual. E aí ele diz o seguinte: acendei vossas luzes. E continua: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Suai agora, para não chorardes depois. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. André Luiz. Então, o que nós necessitamos é acender vossas luzes, mas acender a luz é nascer do espírito que sou. Que se eu ficar na carne somente, é claro que tem um valor a encarnação corporal. Esse ensaio da vida física é importantíssimo. Esse ensaio é importantíssimo para a nossa formação mental e espiritual. Mas a vida pede mais, porque eu não consigo realizar minha felicidade celestial somente na carne. Eu preciso nascer do espírito, em plena encarnação. E o nascimento do espírito é quando eu vou tendo o jeitinho de Jesus na minha vida. Eu vou lembrando Jesus para todo mundo. A minha energia vai ganhando carisma, o meu magnetismo ele é envolvente, porque eu estou começando a ser parecido com Jesus. Jesus já percebe que eu sou um representante dele. E o representante, em que esse representante entendeu que ele é mensageiro. Ele não é a mensagem é Jesus. O mensageiro é aquele que leva, é o veículo que conduz a mensagem. É o carteiro que deixa a carta. É o carteiro que deixa a carta. Agora, se eu ficar somente no nascimento da carne, no mundo das formas, eu irei inverter. Eu irei me sentir muito importante, não com aquela importância equilibrada do caminho do meio, mas eu irei perigosamente me sentir tão importante que eu vou inverter. Eu vou acreditar que o mensageiro é mais importante do que a mensagem. Aí eu vou adaptar Jesus aos meus caprichos, aos meus gostos. Vou começar a me colocar acima da mensagem de Jesus. E aí eu perco a encarnação. Fiquei somente no nascimento da carne. Não nasci do espírito. E a porta espaçosa, a porta larga, que Jesus fala do seu evangelho, é esta porta que eu estou entrando, saindo, transitando. E, incrivelmente, eu estou acreditando que eu estou na estreita. Não estou na estreita, eu estou na espaçosa. Porque o mensageiro está bloqueando a mensagem de Jesus. E aí, continuo na carne. Não consigo nascer para o espírito. E quem não nasce no espírito, infelizmente, pode viver a morte em vida. O que é a morte em vida? Jesus falou isso. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. É curioso essa expressão. Ela é até paradoxal. Deixar os mortos enterrar seus mortos. O que a gente imagina? Um morto não pode fazer nada. E nem enterrar ninguém, vocês concordam? Então Jesus, ao dizer deixai os mortos enterrar seus mortos, é um morto de virtude.
É um morto que não consegue operar a fé em si mesmo. É um morto. Tem vida orgânica, mas não tem vida espiritual. Tem corpo, mas não tem alma. Tem fala, mas não tem um verbo divino. Então, nós precisamos alcançar a beleza que a nossa doutrina nos ensina. É o bem que fazemos, queremos alcançar a glória divina. Não é a religião em si. Tanto é que tem uma questão que eu vou pedir para a Beth ler, a questão 982 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta se é necessário manifestar, crer no Espiritismo como salvação. Se é exato esse pensamento. Basta ser espírita para ter a salvação? A pergunta é muito interessante, está falando da nossa própria doutrina. E só tu vê como é que a nossa doutrina ela é profunda. Ela analisa a própria doutrina diante da filosofia espírita. Então a pergunta é isso, 982. É necessário crermos no Espiritismo para ter uma sorte melhor na vida espiritual? A resposta, não. O que permite que nós venhamos alcançar a glória da vida é justamente fazer o bem. É o bem que vai permitir que nós venhamos alcançar as respostas positivas da vida. Então, é a questão 982 do Livro dos Espíritos. Você pode ler, Beth, por gentileza? Vamos lá. Questão 982 do Livro dos Espíritos. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Resposta dos Espíritos. Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, quaisquer que sejam os caminhos que a ele conduz. Aí ele faz referência aqui às duas questões, né? A 165 e a 799. Tá ótimo, Beth. Tá ótimo. Muito obrigado, Beth. Então, conforme a leitura da nossa amiga Beth, é o bem que prevalece diante da vida. Tanto é que a nossa doutrina, ela coloca com muita clareza, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, é o bem. Não colocou assim, fora do espiritismo não há salvação. Fora da Igreja Católica não há salvação. Não colocou instituições e nem religiões, colocou a ação. O bem, a caridade são ações. Nós necessitamos mais verbos do que substantivos. O que vão permitir a nossa autocura, autoiluminação, são as nossas ações, são os verbos. E é interessante que existe no Evangelho de São João, no João 12, o Evangelho de São João, capítulo 12, e nos seus versículos, vocês sabem que a família de Marta, Maria e Lázaro são irmãos, eles têm uma adoração profunda por Jesus. E eles ofereceram jantar para Jesus. Está em João 12. E quando eles ofereceram jantar para Jesus, Jesus foi até lá com os apóstolos. Vocês imaginem Jesus entrando numa casa para jantar. Isso é incrível, gente. Então lá, 3 personagens que podem ser um de nós. Se encontra ali na casa dos irmãos. A nossa Marta. A Marta, ela tem um verbo. O verbo dela é serviço. Ela está oferecendo os seus trabalhos culinários, digamos assim, porque estão oferecendo uma janta. Então, o verbo dela é serviço, oferecer. Já o Lázaro, ele conseguiu voltar para a vida, em João 11, ele está ali à mesa com Jesus e ele está observando Jesus. O verbo que qualifica Lázaro é o recomeço, como todos nós vivemos. O recomeço da vida. A reencarnação é um recomeço. Recomeçar é um ato de coragem, porque você vai refazer caminhos, resolver capítulos que não foram bem escritos por nós. Então, o verbo que alcança o Lázaro, nesse Evangelho de São João, é o recomeçar. E o verbo da Maria é adorar, porque é algo mais profundo. Porque quem adora já superou o verbo servir, já superou no sentido de acrescentar, está somando, né?
E quem adora já entendeu o verbo recomeçar e o verbo servir. E a Maria está adorando Jesus. Tanto é que ela pega uma quantidade de perfume, unge os pés de Jesus e seca com seus cabelos. É o símbolo de uma adoração profunda, porque ela percebe que Jesus é a luz do mundo. Então, cada um de nós vivemos um pouco da Marta, que às vezes damos um excessivo valor nas questões do mundo, que é a lei do trabalho, que é importante. Mas não é somente isso. A vida pede mais além do trabalho. É importante trabalhar, sem dúvida alguma. Precisamos sobreviver. Mas a vida pede mais. Pede um pouco do Lázaro, que é aprender a recomeçar, sair da morte espiritual e entrar na vida. Então precisamos de um pouco do Lázaro. O verbo do Lázaro é importante, que é recomeçar. E mais do que nunca, o verbo de consagração é adorar. Porque você pode ter tudo no mundo material e perder sua alma. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então eu preciso do verbo que a Maria, a irmã de Lázaro e Marta, a Maria já entendeu. Eu devo adorar o Senhor Jesus, adorar o sagrado, porque é isso que vai me alimentar, é isso que vai me introduzir para a vida eterna, para a vida imortal. Então é isso, meus amigos. Nós finalizamos mais um estudo em que nós estamos querendo aprender um pouco da vida de Jesus no nosso dia a dia. E agradeço muito a presença de todos e vamos. Obrigado, Cecília. Obrigado pelo apoio, Évora. É Obrigado pelo apoio de maravilhoso. vocês. Obrigado, Norma, ao Maravilhoso. grupo, a Sim. Débora, a nossa Beth. Agradeço por tudo. O Carlos, Cadu, acho que é o Cadu, né? Nosso Carlos, lá do estudo do André Luiz, nossa Débora, também na nossa FIAP. Todos estão aqui. Paulo, Norma, Beth, Tamar, Carlos. É isso aí, Carlos. Muito bacana, pessoal. Então, vamos manter os nossos corações e sejamos um pouco da Marta, trabalhando, servindo. Sejamos um pouco do Lázaro, aprender a recomeçar, sair de uma aparente morte, entrar na vida espiritual, em plena encarnação, nascer para o Espírito. E, mais do que nunca, sejamos a Maria, que aprendeu a adorar Jesus naqueles dias em que somos exigidos. E Maria tem muito a dizer para todos nós. Vamos ungir o nosso Mestre Jesus com as nossas renúncias para que o Mestre possa olhar por cada um de nós.